Eu estou na Hauptbahnhof de Zurich, na Suíça, uma das maiores estações suíças por onde passam milhares de pessoas de vários países todos os dias. E basta você caminhar alguns minutos pelas ruas aqui de Zurich para você constatar essa grande miscigenação ou essa grande Babel cultural, linguística e também étnica dos milhares de imigrantes que vêm viver aqui na Suíça. Aqui na Suíça, atualmente, 1/4 da população, ou seja, 25% da população suíça é formada por imigrantes de outros países da Europa. Países como a Itália, 15% de habitantes estão aqui. Países como a Alemanha, que 14% dos seus habitantes estão aqui. E em terceiro lugar, Portugal, que também 13% dos seus habitantes estão aqui na Suíça. E essa grande imigração ou entrada de imigrantes e também este fluxo de refugiados de outros países vindo para a Europa tem preocupado os governantes europeus ou os chefes de Estado de alguns países da Europa, países como a França, a Alemanha e também aqui na Suíça. Atualmente a Suíça recebeu 320 imigrantes da Síria que foram postos em um castelo vazio na cidade de Holstein, uma cidade próxima a Lucerna. E eles estão recebendo todo o apoio do governo suíço, porém a Suíça ela é neutra e não faz parte da União Europeia. E há pouco tempo também não assinou o tratado ou o acordo de imigração, assim como o Brasil, porque não só a população suíça que sustenta a Suíça com os seus impostos e os governantes também, alguns políticos suíços, têm fechado as portas para alguns imigrantes, dada a questão política e também a questão econômica e essa miscigenação religiosa, no sentido de que o governo suíço se preocupa em quem iria subsidiar essa população de imigrantes que vem viver aqui na Suíça, porque quem os subsidiaria são os impostos dos suíços. E uma outra questão também que tem preocupado não só a Suíça, mas também a França e a Alemanha e a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, é que boa parte desses imigrantes que são oriundos de países que têm como religião materna o islamismo, tem trazido algum desconforto para os nativos desses países. Por quê? Porque a partir da Primeira e da Segunda Guerras, conhecida como Grandes Guerras, ou Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a perda de capital humano masculino na Europa e nesses países foram muito grandes. E aí então muitas mulheres ficaram viúvas e passaram a entrar para o mercado de trabalho. E com esse grande fluxo e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, cada vez mais os casais e as mulheres que estão agora investindo mais em suas carreiras profissionais, elas estão querendo ter menos filhos. E assim então gera uma baixa taxa de natalidade. Porque para se manter uma cultura, um povo, uma etnia, os casais precisam ter no mínimo 2 filhos. Cada casal precisa ter no mínimo, em uma taxa vermelha, já no vermelho, 2 filhos por casais. E assim eles conseguiriam então manter um povo, uma etnia. Caso isso não aconteça, em 50, 100 anos, essa cultura, essa etnia ou esses povos deixariam de existir. E assim
a religião muçulmana ou a religião islâmica está trabalhando este outro lado da questão das taxas de natalidade. Por quê? Porque conversando com alguns imigrantes que professam religião islâmica aqui na Suíça, muitos deles dizem que nos templos ou nas mesquitas islâmicas, os imãs, que são os chefes da religião islâmica ou os líderes religiosos, têm orientado os seus adeptos a que eles tenham muitos filhos e assim então eles gerem muitos filhos para que possa acontecer algo que esses imãs chamam de domínio cultural islâmico. Eles dizem que dentro de pouco tempo o islamismo dominará o mundo sem o emprego das armas, através de algo chamado migração islâmica. Porque os casais islâmicos, a taxa de natalidade para os casais islâmicos está aproximadamente em 8,1 filhos por casal. Porque no islamismo o Corão proíbe o uso de contraceptivo. E assim então, homens também são casados até com 4 esposas, tendo então a possibilidade de gerar mais filhos. O governo francês, Emmanuel Macron, também está preocupado e está incentivando os casais franceses a namorarem e gerarem filhos, dada a alta taxa de imigrantes de outros países que professam religião islâmica vive hoje na França, e também a baixa taxa de natalidade dos casais franceses, correndo o risco assim da França se tornar em 50 anos uma república islâmica, e isso ter influência não só na questão cultural, na questão religiosa, como também na questão política, porque eles poderiam ser maioria e assim então influenciarem nas leis, nas votações e gerarem com isso um grande problema futuro. Hoje, a cada 15 pessoas na Inglaterra, boa parte desses são muçulmanos. E assim também o governo britânico tem se preocupado, porque cada vez mais menos nativos desses países estão vivendo para trazer consigo as raízes da Europa e assim manter, perpetuar aquilo que é posto como símbolo cultural de um povo, de uma cultura, de uma nação. O governo suíço também tem atentado para essas questões e assim se levanta a grande pergunta que não quer calar: a grande imigração de estrangeiros que professam religião islâmica pode ser um grande problema futuro ou pode trazer prosperidade para esses povos, para essas culturas e para essas etnias? Sandro Messicomer, de Zurique, na Suíça, AD Mercedes.